E a voz de Deus, ela nunca é para destruir, ela nunca é para enganar, ela nunca é para te deixar para baixo. A voz de Deus é para salvar você. A voz de Deus era para salvar Adão e Eva, mas agora eles têm medo da voz de Deus. Pode continuar, É que Vila. aqui agora tem uma citação, tem Lucas 10, 38 e 42. Vamos já citar ela? Tá. Eu não vou nem abrir o texto, mas aqui é o seguinte. Lembra daquele fato de Marta e Maria? Sim, sim, sim. Então, esse fato nos fala muito da importância do silêncio. Por quê? De um lado você tem Maria aos pés de Jesus, eu estou falando em Lucas 10, 38 e 42. Isso. De um lado você tem Maria aos pés de Jesus, em silêncio escutando. Ela estava escutando. Ela estava fazendo sala. Do outro lado nós temos Marta, agitada com os afazeres, a comida e não sei o que, não sei o que. Só que o detalhe do evangelho é que Marta se incomoda que Maria está aos pés de Jesus escutando. E aí Marta fala, não te importas que ela fique aí sem me ajudar? Manda que ela venha me ajudar. Aí Jesus pega essa parte e aproveita para dar uma lição. Jesus fala, Marta, Marta, você está muito agitada. Maria, porém, escolheu a melhor parte. E essa não lhe será tirada. Uma só coisa te é necessária, e essa parte não lhe será tirada. Vilela, este evangelho, ele é de suma importância, e a nossa vida é feita de oração e trabalho. Não está certo uma pessoa só orar, e não está certo uma pessoa só trabalhar. A nossa vida deveria ser oração e trabalho. Silêncio e agitação, né? A nossa vida também tem as suas agitações. Mas nessa palavra, Jesus está dizendo que entre o trabalho e a oração, o mais importante é a oração. Entre o trabalho, entre a sua agitação, entre a sua correria e o que Maria está fazendo em silêncio aos meus pés, o mais importante é isto. Este evangelho fala muito com a gente. Por quê? Porque também nós estamos assim no mundo de hoje, muito agitados. Porque eu tenho faculdade, porque eu tenho trabalho, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, é correria, e é isso e é aquilo, e a gente não está fazendo o que é mais importante. O mais importante é rezar. Exato. Por isso, pode seguir o texto. Sempre devemos cuidar para ser Maria antes de nos tornar Marta. Ser Maria antes que Marta. Caso contrário, arriscamos cair num verdadeiro atoleiro de ativismo e de agitação, cujas consequências desagradáveis afloram muito claramente na narrativa evangélica. O pânico, o medo de agir sozinho, a dissipação interior, um aborrecimento, como o de Marta em relação à sua irmã, e a impressão de que Deus nos deixa sozinhos sem intervir de forma eficaz. Olha que impressionante o que o cardeal está falando aqui. Veja que Marta começa a reclamar de Maria, ou seja, a impressão que Deus me deixa sozinho nos meus afazeres, a impressão que eu não vou dar conta de fazer isso sozinho, por isso que Maria tem que me ajudar. Minha cruz é muito grande. Minha cruz é muito grande. O problema não é esse, o problema que você não está dando conta é porque você não faz silêncio, o problema que você não está dando conta é porque você não entendeu que o mais importante na sua vida é primeiro o seu relacionamento com Deus. É como se dissesse assim, se você tiver relacionamento com Deus, Vilela, você vai ter força para fazer de tudo. Quanto maior for o teu relacionamento com Deus, quanto maior for sua escuta de Deus, quando o Vilela sair para trabalhar, ele vai ser muito mais eficaz. Porque você ouviu Deus, você ouviu o direcionamento de Deus, você sabe agora exatamente o que você tem para fazer. Então, ouvir Deus é o que te torna eficaz. Quando você fica na agitação da vida, você fica com as inseguranças, medo e tantas realidades. Pode seguir. Assim, ao dirigir-se a Marta, Jesus diz: Marta escolheu a melhor parte. Maria escolheu a melhor parte. Maria escolheu a melhor parte, Lucas 10, 42. Ele lembra a importância de manter nossa alma em paz e silêncio. Salmo 132. Tá? Para estar à escuta do próprio coração.
Com ternura, Cristo a convida a parar um pouco e retornar ao coração, lugar do verdadeiro acolhimento e morada da silenciosa da silenciosa ternura de Deus, de quem ela se afastara ruidosamente por conta da atividade a qual ela se entregara. Toda ação deve ser precedida de uma intensa vida de oração, de contemplação, de busca e de escuta da vontade de Deus. João Paulo II escreve: o nosso tempo é vivido em contínuo movimento que muitas vezes chega à agitação, caindo-se facilmente no risco de fazer por fazer. Há que resistir a essa tentação, procurando o ser acima do fazer. É muito fácil, né? A gente entrar num modo de Automático. repetição, automático. Eu vejo isso na oração. Às vezes você só tá falando as palavras e você tá pensando no almoço, no outro dia, reunião, e tem que se policiar sempre em relação a isso, né? Ou seja, olha isso, se você não faz silêncio, você cai na agitação, aí você vai fazer por fazer. É. Você não vive aquele momento. Todos corremos o perigo de ser capturados pelos negócios e pelas preocupações mundanas se negligenciamos a vida interior, a prece, a oração, o face a face cotidiano com Deus. A ascese, é isso mesmo? Isso, a ascese necessária. Depois me explica o que é. A ascese é necessária para todo contemplativo e toda pessoa que quer ver o eterno e com ele viver. Veja, a ascese é o seguinte, você nunca vai conseguir fazer silêncio sem ascese, ou seja, a nossa vontade é barulho mesmo, a nossa vontade é agitação, a nossa vontade é ir para o celular, a nossa vontade é ficar o dia inteiro na série, a nossa vontade é ir para curtição, entendeu? A ascese é isso aqui, cara, eu tô querendo ir para isso, minha vontade é essa, o meu corpo quer isso, meus olhos querem isto, mas eu preciso de silêncio. Então você vai ter que renunciar, você vai ter que fazer uma ascese, você vai ter que se mortificar. Então isso é impressionante. Para fazer silêncio, eu também preciso de ascese. Ou seja, fazer o que eu não gosto de estar em silêncio. Eu preferiria o celular. Eu preferiria a festa. Eu preferiria a bagunça. Entendeu? Então, a fuga. Você falou uma palavra muito importante. Temos medo do silêncio e então fugimos do silêncio. E o barulho é a nossa fuga. Quem dizia isso é um grande filósofo, Blaise Pascal. O homem foge de si mesmo e ele procura o divertimento para fugir de si mesmo. Todos corremos o perigo de ser capturados pelos negócios. Você já leu essa? Pode. Agora Thomas Merton. Thomas Merton escreveu: a necessidade de silêncio é particularmente evidente nesse mundo onde há tanto barulho e palavras ineptas. O silêncio é necessário para protestar e reparar a destruição e os danos provocados pelo pecado do ruído. É verdade. É verdade que o silêncio não é virtude, nem o ruído é pecado, mas o tumulto, a confusão e o ruído perpétuos que reinam na sociedade moderna são expressão dos seus mais graves pecados, sua impiedade, suas orgias, sua depravação moral, sua arrogância perante o eterno, seu desespero. Ou seja, o barulho que o mundo vive é consequência do seu pecado. O homem está tão afastado de Deus que a consequência é barulho, que a consequência é agitação, que a consequência é a dissipação. O ser humano de hoje não está inteiro em si mesmo, não está em paz, não está tranquilo, não está harmonizado consigo. Um mundo feito de propaganda, de argumentos infindáveis, de críticas ou simplesmente tagarelices é um mundo onde não vale a pena viver. Vivendo num mundo de ruídos e superficialidade, provocamos a decepção de Deus e não podemos ouvir a tristeza e as queixas do seu coração. O silêncio interior põe fim aos julgamentos, às paixões e desejos. É absurdo falar de silêncio interior sem falar de silêncio exterior. Há no silêncio uma exigência para cada um de nós. Controlamos o tempo da ação se sabemos silenciar. A vida de silêncio deve preceder a vida ativa. O silêncio da vida cotidiana é a condição essencial para viver uns com os outros. Sem a capacidade de silêncio, perde-se a capacidade de ouvir as pessoas com quem vivemos, perdemos a capacidade de amá-las e compreendê-las. A caridade nasce do silêncio, ela procede de um coração silencioso, capaz de estar atento, ouvir e acolher. O silêncio é uma condição de alteridade, uma necessidade para a compreensão de si mesmo. No ruído da vida cotidiana, há sempre certa inquietação que se desperta em nós. O barulho nunca é sereno e não leva a compreender o outro. Pascal estava certo ao escrever:
Toda a infelicidade dos homens provém de uma só coisa, é que de não se serem capazes de serem incapazes de permanecer quietos num quarto. Pascal diz, ninguém consegue hoje ficar quieto num quarto sem fazer nada. É, O ser humano assim se sente infeliz. verdade. Hoje, no mundo ultra tecnicista e atarefado, como encontrar o silêncio? O ruído cansa e temos a impressão de que o silêncio tornou-se um oásis inatingível. Quantas pessoas são obrigadas a trabalhar no meio de uma confusão que as angustias desumaniza? As cidades tornaram-se infernos barulhentos, onde nem mesmo a noite é poupada das agressões sonoras. Sem barulho, o homem pós-moderno cai numa inquietação surda que não quer escutar e lacinante. Ele está habituado a um ruído de fundo constante que o adoece e o dopa. Vivemos num barulho constante que nos dopa. O ser humano está dopado, Tá viciado. está viciado no barulho. Sem barulhos, o homem fica inquieto, febril e perdido. O barulho o tranquilizava como uma droga da qual ele se torna dependente. Com sua aparência festiva, o ruído é um turbilhão que evita olhar de frente. A agitação se torna um calmante, sedativo, uma dose de morfina, uma forma de sonho, de estado onírico sem consistência. Mas esse ruído é um medicamento perigoso e ilusório, uma mentira diabólica que proíbe o confronto com o vazio interior. O despertar só pode ser brutal. Pronto. Eu acho que a gente nem vai precisar ler mais, que eu acho que Isso é bem, chegamos aonde eu queria. bem pesado isso. Eu até quero repetir Tá. para a gente entender o que você acabou de ler. Sem barulho, o homem fica inquieto. Coloque qualquer pessoa sem celular na mão hoje. Nossa, Você vai ficar inquieto. não sabia nem o que fazer com as mãos, né? Isso é problemático. Isso é problemático.